Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu mandei para vocês um material falando sobre o jornal, né? Então foi bem amplo e agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre reportagem e notícia. Então, o que é uma reportagem, né? A reportagem ela é um gênero textual, só que ela não é literária. Ela é considerada um gênero textual, só que jornalístico. Então, onde a gente encontra ela? Jornal, TV, rádio. Ela tem como intuito, né, como sua característica principal, informar aos leitores, né? E ela prevê criar uma opinião também desses leitores. Então, ela tem uma função social. E ela vem em diversos tipos de texto. Então, pode ser textos expositivos, informativos, descritivos, narrativos ou opinativos. Então, vamos ver um pouquinho para a gente recordar quais são os tipos de texto. Então, o texto expositivo e informativo são aqueles que expõem um determinado assunto, né? E com o intuito principal de informar o leitor. Então, um modelinho aqui para vocês verem, que é hoje, né, que a gente está vendo muito hoje. Então, é sobre o Covid, né? Covid-19. Então, ele traz informações, ó. Lave as mãos, cobrir a boca e nariz ao tossir, evitar tocar nos olhos, evitar contato com as pessoas. Então, isso são informações. Aí, nós também temos os textos descritivos e narrativos. Então, eles descrevem as ações e esses textos, ele incluem tempo, espaço e personagens. E os opinativos, que eles apresentam um juízo de valor, uma opinião, né? Aí, a diferença entre notícia e reportagem. Notícia, ela faz parte de um jornalismo informativo, que traz informações. Já a reportagem é chamada jornalismo opinativo, ela traz opiniões dentro do texto. Vamos ver um pouquinho sobre a notícia. Então, as notícias, elas apresentam fatos de forma simplificada e objetiva. São textos curtos e muito objetivos, né? Como a gente viu ali do Covid-19. Eles têm um conteúdo de curto prazo, então eles duram poucos dias, né? Então, vamos supor que hoje eles querem informar quantas pessoas se curaram do Covid-19 aqui na nossa cidade. Então, vamos supor que hoje se curou 100 pessoas. Para amanhã, isso já não vale, né? Então, amanhã eles vão fazer um novo levantamento e vão informar quantas pessoas aquele dia se curaram, que pode ser 200, 500, né? E elas são publicações de caráter imediatistas. Né? Então, aconteceu, vamos lá, vamos expor muito rápido. Então, elas valem para um curto espaço de tempo. Então, 1, 2 dias, uma semana, no máximo aí um mês. Agora, já a reportagem, não. A reportagem, ela questiona a informação. Então, ela busca quais foram as causas daquela informação e o efeito do que está sendo transmitido ali para o leitor, né? Aí tem a elaboração. A elaboração de uma reportagem, ela é uma apuração muito mais extensa. Então, essas causas e efeitos, esse questionamento, ele é feito de uma forma muito mais densa, né? Então, eles vão muito mais a fundo sobre aquela notícia. E ela demora muito mais para ser feita. Então, a gente não consegue fazer uma informação, aí, uma reportagem em um curto espaço de tempo, aí, de horas. Não, a gente precisa de muito mais tempo para essa reportagem. E ela tem uma validade muito mais longa, né? Então, a notícia dessa reportagem, né? Essa reportagem, ela vale por um tempo muito mais longo. E dentro da reportagem, fora os textos, né, a gente encontra também gráficos, imagens e citações. A estrutura da reportagem, né? A reportagem e a notícia, elas têm uma estrutura muito parecida, né? Só que a reportagem, ela é menos rígida a sua estrutura. Então, você consegue escrever muito mais de uma forma muito mais livre dentro da reportagem. Porque a informação, ela traz textos curtos e muito objetivos. Então, você não tem muita liberdade para escrever. Já na reportagem, não. A gente consegue escrever muito mais de uma forma livre. Então, a reportagem, ela é... Dentro da reportagem, nós temos as opiniões, né? Interpretação do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisa,
causas e consequências e dados estatísticos. Tudo isso fazem parte da estrutura de uma reportagem. Aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura básica da reportagem. Então, nós temos aqui o título principal, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Né? Então, ele fala assim, ó, educação financeira é algo que se aprende na escola. Então, esse aqui é o título principal, ele tá bem grande, ele é bem com as letras bem escuras. Depois, nós temos aqui o título secundário, tá vendo aqui, ó? Temas faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Então, ele também chama atenção, mas não tanto quanto o título principal. Depois, nós temos a lead. A lead, ela contém as informações principais de todo o corpo do texto. Então, é como se fosse um resumo do texto inteiro, que é colocado entre o primeiro e o segundo parágrafo, e a gente acaba lendo e se interessando ou não, né, pela reportagem. Depois, nós temos aqui a foto, né? A foto é muito importante, às vezes, no texto, porque ela busca, né, chama a sua atenção. A primeira coisa que você olha ali é o título principal e a foto. E depois nós temos o corpo do texto. Então, as principais características da reportagem, né? Textos em primeira e terceira pessoa, presença de título, como a gente viu, né? Título principal e secundário, temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, texto assinado pelo autor. Queria que vocês depois dessem uma olhada lá no roteiro de estudos, né? Além do que eu já passei por aqui, nós temos lá um vídeo, né, falando, para vocês entrarem lá no YouTube, falando entre as diferenças de notícias e reportagens, feito por uma repórter mesmo, tá? E depois pedir para vocês fazerem, né, esse exercício para pensar e mandar aqui pra gente. Então, pesquise uma notícia sobre o coronavírus. Você pode colocar o link da notícia no seu material para ficar mais fácil para vocês, né? Do que copiar a notícia ou a reportagem. E aí você vai ter que colocar as características daquele texto que tornam ela uma notícia ou uma reportagem. Então, vocês vão colocar uma notícia e uma reportagem e colocar quais são as características que fazem dela uma notícia e uma reportagem. Então, uma boa semana para vocês, tá bom?